Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, pura intensidade. O capítulo 16 do Evangelho de João. A gente está basicamente na sala, com Jesus e os discípulos, sabe? Momentos antes de tudo virar de cabeça para baixo. É um discurso de despedida, cheio de instruções finais. Exatamente. E é um momento de altíssima tensão. E para nos guiar, a gente está com as anotações de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Elas ajudam a gente a ir além do texto, né? A pescar o contexto histórico, as nuances da língua original, enfim, os detalhes que fazem toda a diferença. E a nossa missão aqui é justamente essa, desembrulhar as camadas deste capítulo. Tem advertências pesadas, promessas que mudam o jogo e uma virada emocional impressionante, da tristeza profunda para uma alegria que parece impossível. É um ponto de virada total na narrativa. Jesus está, de forma muito deliberada, preparando os discípulos para um mundo sem a presença física dele. Ele precisa equipar eles para o que vem pela frente. E isso envolve introduzir conceitos enormes, tipo o papel do Espírito Santo e o que realmente significa a vitória dele sobre o mundo. É uma conversa crucial. Então, vamos começar pelo começo, que já chega assim com os dois pés na porta. O capítulo abre com um aviso muito direto. Tenho dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. E logo em seguida, eles os expulsarão das sinagogas. Isso por si só já soa terrível. É mais do que terrível. Lendo as notas de rodapé da Holman, fica claro que a expulsão da sinagoga não era um problema pequeno. Era uma catástrofe social. Nossa! Significava ser cortado da sua comunidade, da sua identidade religiosa, da sua rede de apoio. Era basicamente se tornar um pária. E como se isso não bastasse, ele continua no versículo 2. Vem a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Essa parte é de arrepiar. A ideia de que alguém pode te matar achando que está fazendo um favor a Deus é assustadora. É profundamente perturbador. E Jesus vai direto na raiz do problema no versículo 3. Farão isso porque não conhecem o Pai nem a mim. O que as notas de estudo ressaltam é que Jesus está desmascarando essa violência. Ele está dizendo que isso não vem de uma fé verdadeira. Vem de uma ignorância espiritual profunda. Entendi. Aí ele está dando aos discípulos uma lente nova para enxergar o sofrimento futuro, né? É como se ele dissesse, olha, quando a perseguição vier, e ela virá, não pensem que o plano falhou. Exato. Pelo contrário, lembrem-se que eu avisei. Isso é a prova de que tudo está acontecendo como eu disse. Exatamente. É uma forma de vacinar a fé deles contra o desespero. Mas logo depois desse balde de água fria, a conversa dá uma guinada. Jesus fala da sua partida, o que deixa os discípulos arrasados. Mas aí ele solta uma frase que parece não fazer sentido nenhum. É para o bem de vocês que eu vou. Como assim para o bem deles? E é aí que entra a promessa do Consolador. Jesus diz que se ele não for, o Consolador não virá. E o trabalho desse Consolador é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa parte sempre me pareceu um pouco abstrata. O que significa convencer o mundo dessas três coisas? Essa é a virada do capítulo. A palavra grega original é paráclito, que pode ser traduzida como consolador, advogado, ajudador. As notas da Holman identificam claramente essa figura como o Espírito Santo. E o trabalho dele é quase como o de um promotor de justiça divino que vai apresentar um caso para o mundo. Vamos quebrar em partes. Ótimo. Vamos lá. O que significa convencer o mundo do pecado? O texto especifica: do pecado porque não creem em mim. Veja, o Espírito não vem para apontar uma lista de regras quebradas, não. Ele vai direto ao centro da questão, sabe? Ele vai expor ao mundo que o pecado fundamental, a raiz de todos os outros, é a rejeição a Jesus, é a incredulidade. Faz todo sentido. Não é sobre o que você faz, mas sobre a quem você rejeita. E quanto à justiça? A frase completa é: da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais.
A ida de Jesus para o Pai, a sua ascensão, é a prova final de que ele estava certo o tempo todo. Uhum. Pense bem. O mundo o condenou como um blasfemo, um criminoso, mas Deus o vindica, o exalta. A ida para o Pai é o veredito divino que anula o veredito humano. O Espírito então mostra ao mundo: aquele que vocês mataram era, na verdade, o justo. Uau! Isso vira tudo de cabeça para baixo. Eu sempre pensei no Consolador como algo para o conforto interno dos cristãos, mas aqui ele tem um papel público, né? Quase de confronto com o mundo. Ok, e do juízo? O texto conclui: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. As notas de estudo são unânimes em identificar o príncipe deste mundo como Satanás. E aqui está a grande ironia. A cruz, que vai parecer a maior vitória das trevas, é na verdade o momento exato em que Satanás é julgado e condenado. Nossa! A obra do Espírito é anunciar e aplicar essa sentença que já foi dada. Que perspectiva incrível! Então a vinda do Espírito não é só para dar um abraço nos crentes, como você disse, mas para continuar a obra de Jesus no palco do mundo. Precisamente. E aqui é onde fica ainda mais interessante. No versículo 13, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Uma coisa que a NAE destaca nas notas é a promessa de uma revelação contínua. E a palavra anunciará usada aqui é muito forte. As notas apontam que ela aparece mais de 40 vezes em Lucas e Atos, e quase sempre se refere a um anúncio de origem divina. É uma palavra com peso. É como se o canal de comunicação direta com Deus que estava ali, em carne e osso na pessoa de Jesus, não fosse se fechar. Ele continuaria aberto através do Espírito. É uma promessa gigantesca. Mas para os discípulos, naquele momento, isso ainda devia soar muito abstrato. E a confusão deles fica escancarada logo em seguida. Fica mesmo. Jesus joga um enigma para eles. Um pouco e vocês não me verão, mais um pouco e me verão de novo. O texto diz que eles ficaram cochichando, totalmente perdidos. O que ele quer dizer com um pouco? Não entendemos nada. E é compreensível, a gente lê isso hoje sabendo o que aconteceu, mas, cara, se coloca no lugar deles, é uma frase muito misteriosa, né? Com certeza. E a confusão deles é a nossa deixa, entende? As notas da Naya para esses versículos explicam o enigma de forma bem clara. O primeiro pouco é o curtíssimo período entre a morte dele na cruz e o sepultamento. Certo. O segundo pouco é o tempo entre isso e o momento em que eles o veriam de novo, ressuscitado. Ele estava prevendo todo o drama da paixão e da Páscoa. E para explicar essa montanha-russa de emoções, da dor extrema para a alegria, ele usa uma das analogias mais poderosas da Bíblia no versículo 21, a mulher em trabalho de parto. Que imagem! A dor é insuportável, mas quando a criança nasce, a alegria é tão grande que a memória da dor se apaga. E essa imagem não é aleatória. Uma coisa fascinante que a Bíblia Holman aponta é que essa metáfora tem raízes profundas no Antigo Testamento. Profetas como Isaías usavam a imagem das dores de parto para descrever o sofrimento do povo de Deus que precedia uma grande libertação, o nascimento de uma nova era. É um padrão bíblico. Uau! Jesus está dizendo que a dor da crucificação será real, será terrível, mas será o prelúdio de uma alegria tão avassaladora, a ressurreição, que vai redimir todo aquele sofrimento. A alegria não apenas substitui a dor, ela dá um novo significado a ela. E essa alegria, segundo o texto, leva a uma nova realidade, especialmente na oração. Nos versículos 23 e 24, ele diz: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Se pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, ele lhes dará. Isso soa como uma mudança radical. E é. As notas da NAA para o versículo 23 são muito enfáticas sobre isso. Pedir em nome de Jesus não é só um jargão para terminar uma oração. Está inaugurando uma nova era de acesso a Deus. Um acesso mais direto? Exato. O acesso ao Pai se torna direto, mediado pela obra e pela pessoa do Filho. É uma intimidade que antes era impensável. E o objetivo final, como Jesus mesmo diz, é que a alegria de vocês seja completa. Isso nos leva à parte final do capítulo.
Depois de tantos enigmas e figuras, os discípulos finalmente parecem ter um momento eureka. Jesus diz que a hora de falar abertamente está chegando e eles respondem no versículo 29. Agora estamos vendo que sabes todas as coisas, por isso cremos que saístes de Deus. Parece que finalmente a ficha caiu. Parece, não é? Você quase respira aliviado por eles. Mas a resposta de Jesus é um choque de realidade, quase irônica. Ele olha para eles e diz: vocês creem agora? Pois vem a hora em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e me deixarão sozinho. É um golpe duríssimo. Nossa, que balde de água fria! No exato momento em que eles declaram a fé, Jesus prevê o fracasso total dessa mesma fé em questão de horas. Ele valida a crença deles e no mesmo fôlego mostra como ela é frágil. Exato. E o mais incrível é que, segundo as notas da NAA, isso não é Jesus apenas sendo um bom psicólogo, prevendo que eles ficariam com medo. Ele está, na verdade, citando uma profecia antiga, de Zacarias 13,7. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não acredito! Pois é, isso é de explodir a cabeça. Ele está dizendo, até mesmo a falha de vocês, o fato de que vão fugir e me abandonar, já estava previsto nas Escrituras como parte do plano. Isso tira o foco do fracasso deles e coloca o foco na soberania do plano de Deus. Mesmo o abandono deles não pegou Deus de surpresa. Exatamente. E no meio dessa previsão de abandono, Jesus afirma sua própria rocha. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. A comunhão dele com o Pai é inabalável, mesmo quando a comunhão humana desmorona. E tudo isso prepara o terreno para a frase final do capítulo, uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase é a grande conclusão. E as notas sobre o versículo 33 são essenciais aqui. Primeiro, a paz. A paz que Jesus oferece não é a ausência de problemas. Pelo contrário, ele acabou de prometer aflições. Certo. A paz dele é uma calma profunda que existe apesar dos problemas, porque está ancorada em algo muito maior. E esse algo maior é a declaração final. Eu venci o mundo. O que exatamente significa vencer nesse contexto? A palavra grega é nikao, que as notas explicam como uma vitória decisiva, completa e final. Não é uma batalha que está acontecendo, é uma guerra que já foi ganho. E o mundo que ele venceu, as notas o definem como o cosmos, não o planeta Terra, mas o sistema humano organizado em rebelião contra Deus. Ah, entendi. Jesus está dizendo que esse sistema que está prestes a executá-lo, na verdade, já foi derrotado por ele. A cruz, que parecerá a vitória do mundo sobre Jesus, é, na realidade, a vitória de Jesus sobre o mundo. É o paradoxo supremo. Uau! Que jornada! Passamos por avisos de perseguição mortal, pela promessa de um guia divino, pela confusão total dos discípulos, pela imagem do parto, e terminamos com essa declaração de paz e vitória no meio do caos? O que mais me impressiona é a transição que Jesus está gerenciando. Ele não está só dando informações, ele está mudando a base do relacionamento deles com ele. Ele os está forçando a amadurecer. A fé deles não poderá mais depender de vê-lo e ouvi-lo fisicamente. Terá que ser uma fé baseada na presença invisível do Espírito da Verdade. É uma fé que se baseia na promessa, não na visão. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. No meio de tudo isso, Jesus diz algo curioso, que ainda tinha muito a dizer, mas que os discípulos não podiam suportar a informação naquele momento, e que o Espírito os guiaria nessa verdade aos poucos. Isso levanta uma questão fascinante sobre como o conhecimento espiritual funciona, né? Será que a compreensão é um evento único, um download instantâneo de tudo, ou é um processo, uma jornada gradual de descoberta, na qual somos guiados à medida que nos tornamos capazes de suportar um pouco mais da verdade?